Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Lucas e hoje eu vou mostrar como que nós podemos criar os nossos próprios mockups para aplicação de artes em superfícies curvas. Essa videoaula ela foi feita por causa que o Vinícius Montanari, do Designer Roqueiro, me fez algumas perguntas de como que criava esse tipo de mockup. Eu também tinha algumas dúvidas e a partir daí a gente começou a conversar e discutir melhores formas para fazer esse tipo de criação. Poxa, deve ter esse tipo de mockup na internet. Na verdade não. Depois que ele procurou muito, ele viu que precisava criar o seu próprio mockup, porque a garrafa que ele tinha que impor sua arte era uma garrafa muito específica. Então, eu resolvi gravar esse tutorial porque pode ser que você tenha essa mesma necessidade de aplicar alguma arte numa superfície curva. Beleza? Então um abraço para o Vinícius Montanari, do Designer Roqueiro, que me ajudou inclusive muito para criar essa videoaula. No meu caso, eu vou fazer a simulação desses rótulos, que são vetores que foram baixados do Fotolia, que é o banco de imagens da Adobe, e também essa imagem com essas três garrafas. Basicamente, o que difere nessas garrafas é a incidência de luz e sombra e, obviamente, as gotas. Eu escolhi a primeira exatamente por ter gotas, porque a gente vai simular essas gotas por cima das nossas artes. Bom, eu já fiz o recorte da garrafa e mantive a tampa numa camada à parte, porque eu criei uma camada de ajuste para caso a gente queira simular também numa garrafa verde, ok? Eu já fiz uma aula explicando como que a gente pode modificar as cores dos objetos no Photoshop, caso você queira saber mais. O primeiro passo aqui é ir no Illustrator e inserir qualquer uma das artes. Eu vou escolher essa redondinha aqui e vou pedir para colar. O Photoshop pergunta como eu vou escolher objeto inteligente, né, ou Smart Object, e eu vou posicionar mais ou menos aqui. Como eu estou trabalhando com imagens de bancos de imagem, galera, eu não tenho as medidas reais, então vai ter que ser no olho mesmo, tá? Mas quando você fizer a sua simulação, lembre-se de deixar um espaço a mais de onde você quer colocar a sua arte, porque essa parte aqui é que vai sofrer alteração, né, e vai acompanhar a curvatura do objeto, ok? Bom, antes de começar a distorcer, eu vou clicar com o botão direito e pedir para converter novamente o objeto inteligente. Por quê? Eu quero que quando eu clicar na miniatura, abra uma nova aba no Photoshop e não no Illustrator, né? Então, por isso, eu converti novamente em objeto inteligente. Eu vou renomear aqui para Mockup. Agora, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar na miniatura aqui da garrafa e vou na terceira opção, na camada do Mockup, e criar uma máscara. Nesse caso, a gente já vai ter uma máscara com o formato da garrafa. Lembrando, o preto oculta e o branco revela. Essa correntinha significa que essa camada está vinculada à máscara, então nesse caso eu vou desvincular e agora eu posso, por exemplo, movimentar a arte, que sempre ela vai estar dentro aqui da máscara. Eu fiz isso também porque a gente vai começar a distorcer a nossa arte agora, beleza? Bom, Ctrl T, habilitar o comando de transformação livre, eu pressiono com o botão direito a opção de deformar, ou Warp se tiver em inglês. Logo aqui em cima na barra de propriedade eu tenho algumas pré-definições, como arco para baixo, para cima, saliência, enfim, diversas pré-definições. Nesse caso, eu posso escolher, por exemplo, aqui, arco para baixo. Eu tenho esse controlador, onde eu modifico de forma uniforme, então eu posso acompanhar mais ou menos esse desenho, essa linha aqui que tem na garrafa. E também eu posso novamente modificar para personalizado, e agora eu vou modificar os itens de forma livre, ok? Para a gente ter uma orientação melhor do que a gente pode distorcer, a gente pode habilitar a grade, então eu posso vir aqui no menu visualizar e escolher grade ou atalho Ctrl aspas, porém o atalho nem sempre funciona quando a gente está com o comando de transformação e deformar habilitado, beleza? Então a gente pode vir pelo menu visualizar mesmo. Uma outra maneira de se orientar é colocando linhas guias. Se a sua régua não estiver habilitada, você pode pressionar o Ctrl R e aí eu vou puxar algumas linhas guias para a gente se orientar melhor.
Vou acelerar essa parte do vídeo para a gente não perder muito tempo, beleza? Bom, eu tracei essas linhas guias para a gente tentar preservar o máximo possível essa parte central, porque essa parte ela não tem que distorcer tanto, e sim essas partes laterais. Então eu vou clicar nesse ponto e arrastar ele para cá e deixá-lo alinhado. E repare que quando a gente distorce, outras partes da imagem também começam a distorcer. Então a gente vai clicar e voltar essa parte para cá. Ó, aqui também sofreu alteração, mas a gente vai corrigindo aos poucos. Beleza? Eu também vou acelerar essa parte para a gente não ter um vídeo muito extenso. Mas basicamente a gente vai puxando e arrastando até encaixar do jeito que a gente quer. Beleza? Aqui no centro eu posso clicar diretamente nessa curvatura e reduzir para não ter que alterar esse nó nem esse. Eu faço a mesma coisa aqui no canto esquerdo. Ctrl mais para dar um zoom. E repare que a gente teve uma curvatura. A gente também tem que corrigir isso. A dica é passar um pouco da linha guia, porque quando a gente alterar a outra, a gente também vai ter uma distorção. Vou dar uma curvatura aqui também. E aqui em cima a mesma coisa, uma leve curvatura. Prontinho, pontos alinhados, né, de acordo com as linhas guias que a gente traçou. E agora eu posso dar um Enter ou simplesmente pressionar esse checkzinho aqui para validar a distorção. Pressionar o Ctrl H para a gente ocultar os recursos extras, né? Ou eu posso também pressionar Ctrl ponto e vírgula para sumir as linhas guias. E agora minha arte foi distorcida. Se eu quiser reduzir o tamanho, eu posso dar um duplo clique na miniatura e dar um Ctrl T aqui dentro. E assim a gente vai preservar a curvatura que a gente criou aqui com o objeto inteligente. Beleza? Bom, agora a gente precisa dar alguns toques para o mockup ficar mais interessante. Eu vou duplicar a camada da garrafa 2 vezes, então vou pressionar o Ctrl J 2 vezes. Esse primeiro eu vou chamar de luz e sombra. E esse segundo eu vou chamar de gotas. Vou pressionar o Ctrl Shift U para a gente desaturar a imagem. E eu vou colocar por cima aqui do nosso mockup. Eu vou alterar o modo de mesclagem e pedir luz direta. Olha que interessante, galera, as gotas por cima da nossa arte. Só que ficou muito forte, né? Então a gente vai colocar, por exemplo, 50%. Além disso, eu não quero que as gotas fiquem incidindo novamente por cima da garrafa. Então eu vou pedir para criar uma máscara de corte. Pressionando o Alt e clique, a gente tem a exibição dessa setinha. E agora sim, as gotas ficaram por cima apenas do rótulo. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer com a nossa camada de luz e sombra. Então vou colocar ela aqui em cima, Ctrl Shift U para desaturar. E agora com o Ctrl pressionado eu vou clicar aqui na minha miniatura. Vou vir no menu Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. E a gente vai ocultar na verdade essas gotas. E aí quando a gente desfoca, elas somem. Ctrl D para desfazer a seleção, Ctrl L para a gente aumentar um pouco o contraste da luz e sombra. E agora a gente vai alterar de novo o modo de mesclagem. Nesse caso, eu vou colocar luz indireta. E olha que legal a incidência de luz e sombra. Eu posso até deixar sobre tudo, né? Se eu quiser deixar mais contraste, ou de novo, eu posso criar aqui uma máscara de corte. E aí, quando a gente aproxima, olha que interessante, galera. Luz e sombra na nossa arte. Beleza? E agora, para dar aquele toque especial, eu vou criar um desfoque nas laterais, simulando que no momento da fotografia apenas o centro da garrafa ficou
totalmente nítido. Beleza? Então eu venho aqui na minha camada do mockup, né? Eu vou destacar ele, clicar com o botão direito e pedir aqui vermelho, para eu saber que toda vez que eu quiser modificar, eu vou me orientar por essa cor. Venho no menu Filtro, Galeria de Desfoques, Inclinação Shift. Quando a gente habilita esse filtro, caso esses controles não estejam visíveis para você, você pode vir no menu Visualizar, Mostrar e escolher a opção Editar Pinos. Esse desfoque ele foi utilizado na aula em que eu ensinei como criar o efeito miniatura, tá? Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link também para você conferir. Bom, aqui nas linhas contínuas, a gente vai posicionar mais ou menos onde a gente teve aquelas linhas guias, e as linhas pontilhadas, vou colocar mais ou menos aqui. Depois da linha tracejada, a gente tem um total desfoque, e entre a linha contínua e a linha pontilhada, a gente tem uma transição do desfoque. E eu vou alterar porque aqui está em 15 pixels, está muito forte, eu vou colocar 5 e vou dar um OK. Ctrl S para salvar. Vamos dar um zoom para a gente ver como é que ficou? Olha que legal, pessoal. Então a gente tem um desfoque aqui nas partes laterais, a gente tem as gotas incidindo sobre a nossa arte e também a luz e sombra. Essa arte ela já tem degradê que simula luz e sombra, né? Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso também. Vamos ver se esse mockup funciona? Vou dar um duplo clique aqui, e aí ele vai abrir uma nova aba. E agora eu vou colocar uma outra arte aqui, ó. Enter. Deixo de visualizar, Ctrl S para salvar, Ctrl W para fechar. E olha aí, a nossa arte na nossa garrafa. Se eu quiser ela verde, eu posso modificar aqui. Se eu quiser alterar a luz e sombra, eu trabalho com a opacidade. E olha aí que interessante. Vou deixar aqui 50, da mesma forma que as gotas. Legal também que como a gente fez a curvatura nas laterais, a gente pode simular, por exemplo, que a gente rotacionou a garrafa. Então, quando a gente salva, por exemplo, o mockup com a arte nesse posicionamento, o arquivo também vai ser atualizado, obviamente. E aí, olha que interessante. Muito bacana, né? A gente sempre vai ter a curvatura da imagem. Muito bacana. Show de bola. Para finalizar, a gente vai inserir essas outras artes e também inserir um efeito de ruído na imagem. Vou terminar de impor aqui. Muito grande, vou reduzir. De novo, galera, vou ter que ir no olho mesmo, né? Porque eu não tenho as medidas reais. Selecionar todo mundo, pedir para alinhar. Criar aqui um preenchimento para a gente alinhar com todo mundo. Beleza. A gente já viu como é que ficou com essa. Falta essa daqui. Ctrl W para fechar. Tá aí a nossa arte. E a gente pode aproximar bastante, que a gente vai ter as gotas, o desfoque e a sombra. Para fechar, a gente vai inserir um efeitinho aqui de ruído. Então, filtro, ruído, adicionar ruído. Para a gente ter um aspecto ainda mais interessante. Beleza, muito forte, vou deixar 5 mesmo. Ok. Por fim, o último rótulo. Se o seu rótulo ele for mais largo, né? Se ele for um rótulo horizontal, não tem problema. Você tem que levar em conta de que essa é a área, né, que vai ser exibida, digamos assim, da garrafa. Então, passando um pouquinho para fazer essa curvatura. Então, por exemplo, vou dar um duplo clique para abrir aqui no Illustrator essa arte.
E eu vou criar aqui um retângulo qualquer. Ctrl X para recortar, Ctrl B para colar por trás. E vamos dizer que esse retângulo faça parte da arte. Ctrl W para fechar, sim para salvar. E aí, olha só, eu vou salvar aqui novamente meu objeto inteligente. Eu fecho e aí sempre vai rolar essa modificação na arte. Muito interessante, né? Como a gente trabalhou com luz e sombra, repare que sempre a gente vai ter essa incidência de luz nas laterais aqui, essa linha que tem da imagem original, né? Alguns pontos de sombra também e as gotas, por fim, o ruído. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal do Design Culture para você receber dicas, inspirações, tutoriais e muito mais. Eu vou deixar também o link das minhas redes sociais, o meu canal profissional no YouTube, o meu Behance e também o meu Facebook, caso você queira seguir o meu trabalho. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço!